Mais uma vez, quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do verso 24 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 24 em diante. Nós estamos numa série de pregações pensando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos pensar sobre a parábola do joio e do trigo. Daí o tema, a colheita do joio e do trigo. Nesse mês de março, nós comemoramos o aniversário da igreja. Mas esse ano tem sido um ano tão doido que a gente não está comemorando nem o nosso aniversário, nem da igreja, nem de ninguém. Porque a gente também não pode ficar junto, nem nada nesse sentido. Mas no fim do mês, no último fim de semana do mês, nós vamos ter uma programação especial nesse sentido, e a gente vai avisar aí, à medida que as coisas forem acontecendo, porque a gente não sabe qual vai ser o decreto de amanhã, então a gente tem que ir devagar, organizando, para que a gente possa prever aí todas as situações, tá bom? Mas Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou esta parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em um feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, ó Pai, e clamar ao Senhor nesse momento, que o Senhor nos conduza por meio da exposição da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor revele as verdades que há nesse texto para nós, ó Pai, que isso traga implicações imediatas para a nossa vida, Pai. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, me use como Teu instrumento, Deus. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 13 de Mateus é o capítulo chamado capítulo do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus conta uma série de parábolas para exemplificar, para mostrar o que é o reino de Deus, ou como é formado o reino de Deus. Na semana passada, nós vimos a parábola do semeador, onde Jesus falou que a semente, no caso a verdade do Evangelho, é lançada e ela cai em todo tipo de terreno. Em alguns, ela nem chega a brotar, é o que cai pelo caminho. Em outros, ela chega a brotar, mas logo ela não acontece nada, porque não há raiz, o terreno não é fértil o suficiente para isso. Em outros, ela cai num terreno que é bom, ela começa a brotar, começa a aparecer, mas como ela está em volta de espinhos, que simboliza as preocupações da vida, essa semente de fato não se transforma naquilo que deveria, e só a quarta e última semente é que cai num terreno realmente fértil, e essa semente cresce e dá frutos a 30, 70 e 100 por um. Jesus está contando essa parábola para dizer o seguinte: olha, a mensagem do Evangelho deve ser pregada a todos, mas isso não significa que todos vão ouvir, e nem significa que aqueles que ouvirem de fato vão viver. Haverão circunstâncias diferentes. Agora Jesus olha para os discípulos e conta uma segunda parábola. E essa parábola é a seguinte, eu vou ler novamente esse texto porque eu quero que isso fique bem claro para você. Olha só. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque se tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Os discípulos ficaram admirados com essa mensagem e eles queriam o significado dela. Afinal de contas, depois que Jesus pregou para a multidão, isso ele estava falando, lembra, ele está num barco, a multidão está em volta dele, e ele teve que subir num barco para ficar mais afastado um pouquinho, de forma que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Mas depois, o texto diz, a partir do verso 37, que Jesus se desfez da multidão. Os discípulos foram lá perguntar: mestre, conta-nos o que foi que aconteceu, o que significa aquela parábola do joio? E aí, a explicação está aí, verso 37, acompanhe comigo, pode passar aí ele, por favor. Olha só, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Então ele começa a explicar o que ele estava querendo dizer com cada uma dessas coisas. Ele diz: olha, quem é o semeador? O semeador é Jesus. É ele que vem e traz a verdade de Deus. Depois ele começa dizendo: e aonde que ele traz essa verdade? No campo. E o que é o campo? É o mundo. São todos os lugares. Perceba que tem uma semelhança com a parábola do semeador, a parábola anterior que Jesus tinha contado. Mas aqui a moral da história é diferente. A boa semente são os filhos do homem, são os trigos. Os que vão se tornar trigos são os filhos do homem, ou os filhos de Deus, os filhos do reino. O joio são os filhos do diabo, que estão misturados no meio do trigo. Os ceifeiros, aqueles que vão fazer a colheita, são os anjos do Senhor. E a colheita é o dia do juízo final. Então a moral é essa. E aí olha só o que ele vai... A moral ainda não é essa, ele está só explicando. Mas olha só como que ele continua dizendo a partir do verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que faz tropeçar e todos que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão com o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Qual é a grande moral dessa história? Hoje a pregação vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver ou fazer. Porque eu quero trazer, como Jesus explica o texto, não faz muito sentido eu ficar explicando a parábola. É mais fácil eu errar do que eu acertar. Afinal de contas, Jesus já explicou a parábola. Mas eu quero trazer luz, então, para você entender qual é a moral da história. E para isso, eu trouxe aí um comentário de Sugel Michelin, que ele diz o seguinte: Cristo deseja com essa parábola nos mostrar que no mundo todos devem permanecer juntos, joio e trigo, até a volta de Cristo, ou seja, a colheita, onde o reino de Deus se manifestará em definitivo. Mas eu ainda quero trazer mais um cara que fala sobre a moral da história. Calvino diz o seguinte, olha só: enquanto a peregrinação da igreja nesse mundo continuar, homens maus e hipócritas se misturarão com aqueles que são bons e íntegros, para que os filhos de Deus possam estar armados com paciência e em meio a ofensas podem perturbá-lo, podem preservar inquebrantável firmeza de fé. Então a grande moral para Calvino é o seguinte: a parábola é para dizer para você o seguinte: tem gente ruim e tem gente boa, e essas pessoas vão permanecer juntas até que o mundo se resolva. E como ele vai se resolver? Na segunda vinda de Cristo. Pronto, é isso. Acabou, vamos orar. Brincadeira. A ideia aqui é o seguinte: você já pegou a moral da história? A moral da história de Jesus é essa. Se na primeira parábola ele quis dizer o seguinte: nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho deve ser pregado para todo mundo, mas isso não significa que todo mundo vai ouvir, e nem significa que todo mundo que ouviu vai viver, e nem significa que aquele que aparentemente vive realmente ouviu. Agora eu quero dizer outra coisa para vocês.
Essa semente que caiu pelo caminho, essa semente que caiu em terreno infértil, essa semente que caiu em meio aos espinhos, ela também caiu num terreno bom, no mesmo mundo. No mesmo mundo. O joio e o trigo estão juntos. A maldade existe e ela persistirá a existir até que Jesus venha. Essa é a grande moral da história dessa parábola. Mas eu não ia acabar a pregação agora com apenas 5 minutos. Então vamos tentar aplicar as realidades daquilo que Jesus está ensinando aos nossos corações. E para isso eu quero convidar vocês então para pensar no seguinte. Em primeiro lugar, trigo só pode ser percebido por suas obras. Essa é a primeira coisa que Jesus destaca aqui para nós. Porque ele diz o seguinte: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ele está dizendo o seguinte: olha, o trigo só pode ser percebido a partir do momento que ele manifesta as suas obras. O trigo não pode ser percebido se não for por aquilo que ele frutifica, por aquilo que ele apresenta. Não dá para ser percebido somente por ele ser plantado no meio do campo. Não dá, não dá. E aí, meu irmão, aqui a gente precisa entender uma coisa. O discernimento da semente precisa estar claro para nós. As sementes que cairão pelo caminho, as sementes que brotarão em terreno infértil, as sementes que brotarão em lugares no meio de espinhos, e há poucas sementes que realmente irão dar frutos. Você precisa ter isso no seu coração. Porque, veja bem, a gente vive num mundo que tem pessoas más, não é verdade? Não é assim? E a gente fica pensando, por que essas pessoas más existem? Por que elas estão aí presentes? Por que elas estão no meio da igreja? Por que pessoas que aparentemente são boas, depois se revelam más? Por que isso acontece? É o que Jesus está explicando aqui para nós. Porque lá atrás, o inimigo plantou essa semente. E aí, se você voltar um pouquinho, você que tem acompanhado as nossas exposições aqui, e lembrar da exposição que nós fizemos há pouco tempo sobre a história de Noé, você vai ver que lá atrás existem 2 tipos de pessoas desse mundo. Aqueles que são chamados semente da mulher e aqueles que são chamados semente da serpente. A semente da mulher faz parte do povo eleito, escolhido de Deus, da onde o Messias viria, da onde ele estaria, e ali aconteceria. A semente da serpente não, é aquela que sempre atrapalharia, aquela que sempre trabalharia para o mal, é aquela que sempre faria o que é ruim. Pagou? Tudo certo, podemos voltar ao normal. Isso é porque a gente está falando da semente de Satanás, hein? Então, olha só. Há 2 tipos de pessoas. Isso está anunciado desde Gênesis capítulo 3. Jesus apenas está reforçando esse conceito. Mas Jesus está trazendo luz a uma coisa diferente agora. Jesus está dizendo o seguinte: olha, pode ser que o joio se pareça com o trigo. Pode ser que você não perceba que o joio é joio, porque ele parece com o trigo. Você precisa ter essa consciência, meu irmão. O joio se parece com o trigo. Só dá para discernir o joio do trigo depois que ele frutifica. E aí está a imagem para você ver. Do seu lado direito é o trigo, do seu lado esquerdo é o joio. A diferença é apenas o fruto. Um tem fruto, o outro não tem fruto. Mas a planta se parece, as coisas se parecem. Não dá para distinguir. Tem gente que parece, mas não é. Resumindo é isso. Tem gente que parece, mas não é. Tem gente que até se alegrou com o Evangelho, mas não viveu o Evangelho. As preocupações do mundo tomaram isso dele. As preocupações da vida tomaram a realidade da salvação do coração dele. O terreno não foi fértil o suficiente para que de fato o Evangelho florescesse. E como que você percebe isso? Com os frutos. Você vai se lembrar do conceito que a gente trabalhou semana passada, de que a conversão se dá quando a gente entende, quando compreende a realidade do Evangelho,
quando isso nos emociona e traz profundo arrependimento do pecado, por isso coração, mas isso desemboca sempre numa ação. Vamos trabalhar de maneira prática isso, o que nós estamos vivendo agora? Existem muitas pessoas sofrendo nesse momento, sofrendo porque estão em luto, sofrendo porque tem pessoas queridas que estão entre a vida e a morte no hospital, sofrendo porque tem pessoas que não têm condições de ser atendidas, sofrendo porque veem as suas empresas que estão quebrando, sofrendo porque perderam o seu emprego. Então há diversos tipos de sofrimento, mas de repente você graciosamente tem passado meio que ileso, meio que à margem de todo esse sofrimento. Será que há uma função de Deus para você? Será que há algum fruto que você deve manifestar nesse momento? Imaginemos que Jesus nos diz o seguinte, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus diz que nós devemos cuidar dos viúvos, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, daqueles que estão mais necessitados. Isso vem de uma ordem desde lá do Antigo Testamento. Era isso que aconteceu e permeou todo o Novo Testamento. Será que Jesus não tem chamado você para ser instrumento de bênção nas pessoas que estão à sua volta? Eu não estou dizendo para você resolver o problema do mundo, eu não estou dizendo que você vai criar vaga de UTI, eu não estou dizendo que você vai fazer negócios ressuscitarem, mas eu estou dizendo que às vezes é bem possível que você tenha uma ferramenta para ser bênção na vida da pessoa que está do seu lado. Isso se você for trigo, porque só o trigo que manifesta o fruto, o joio não. O joio é inerte, o joio não tem compaixão, o joio não olha para o outro com amor, o joio olha para o outro com desdém, olha para o outro e diz: bem feito, está vendo, eu falei. Porque, meu irmão, eu creio que se há uma oportunidade de fato o Evangelho se fazer conhecido, é justamente no momento em que estamos vivendo. Momentos em que os trigos do Senhor, os filhos do reino, manifestarão os frutos do reino, estendendo a mão àquele que precisa, orando por aquele que precisa, dando carinho e atenção para aquele que precisa, oferecendo a mão àquele que precisa. E talvez a gente possa discernir que existem muito mais joios do que trigos. Porque se esses frutos não aparecem, se o Evangelho não se destaca numa sociedade que se diz cristã, o problema não é que são trigos ruins, é que não são trigos. Entendeu? Segundo lugar, essa parábola nos mostra que não é porque o joio está no meio do trigo que Deus deixou de ser rei, ou que Cristo deixou de reinar, ou que Cristo deixou de governar, ou que Cristo perdeu o controle. Pelo contrário, olha o que diz a parábola. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos lá tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Então, primeira coisa, quem tem a autoridade para tirar o joio do meio do trigo? Deus. Por quê? Porque Ele é o rei. Segunda coisa, eu e você não temos autoridade para discernir quem é joio e quem é trigo. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso ir lá, Senhor? Deixa comigo. Então, você não pode, porque você não tem capacidade para discernir entre o joio e o trigo. E se você fizer isso agora, é possível, é bem possível que você acabe tirando o trigo no meio do joio. E quantas vezes nós não fazemos isso, meu irmão? Quantas vezes nós não julgamos mal uma pessoa, denegrimos uma pessoa, dizemos que ela é filha de Satanás, dizemos que essa pessoa não é do Senhor, dizemos que essa pessoa é agente do mal. E o que estamos fazendo é matando essa pessoa, a honra dela, o coração dela, ofendendo ela. Então aprenda duas coisas aqui. Quem discerne quem é joio e quem é trigo é o Senhor, não somos nós. Eu só tenho condições de discernir o joio de trigo de mim mesmo.
Você só tem condições de fazer uma avaliação se você é joio ou se você é trigo. Você não tem condições de fazer uma avaliação nem da sua esposa, nem do seu esposo, nem dos seus filhos. Você não tem condições de fazer essa avaliação. Você só faz essa avaliação de si mesmo. Por quê? Porque você sabe se os frutos que vocês estão dando de fato é porque você é trigo ou não. Você sonda verdadeiramente o seu coração. Não discirna se você não tem autoridade para isso. Cristo continua sendo rei. Mas o texto continua, olha só. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no nos feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Aqui Jesus já está dando o destino do joio e o destino do trigo. E por que ele faz isso? Porque Ele tem o controle, Ele continua reinando, Ele continua governando, ainda que o joio esteja no meio do trigo, ainda que a maldade esteja no meio da bondade, ainda que o mal esteja passando pelo mundo. Deus não perdeu o controle de tudo isso, e há um propósito para o qual Deus não termina com isso agora. A parábola nos aponta para isso. Ele diz: deixam que cresçam junto até a colheita. Por quê? Verso 29. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Há um propósito de Deus. Por que ele não termina com tudo agora? Porque há trigo para nascer ainda. Há pessoas da semente da mulher, do povo eleito e escolhido de Deus, há pessoas do povo santo do Senhor, ainda a virem a sua existência, ainda a brotarem como trigo, ainda a existirem como trigo, e por causa dessas pessoas, Deus segura a sua ira e não define ainda o mundo, não destrói, não julga e não encerra com tudo. Ele espera. Está esperando talvez por você. Nós já dissemos sobre isso quando a gente fez a exposição na carta de 2 Pedro. Pedro fala sobre isso de maneira ainda mais clara, quando ele diz que por causa dos eleitos Deus aguarda pacientemente. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo também fala isso, que Deus suporta os vasos de desonra por causa dos vasos de honra. Há um propósito, porque às vezes há uma ansiedade no nosso coração, meu irmão. O mundo está mal, as pessoas são más, está tudo sendo mal. Olha aí a nossa liderança como é corrupta. Olha aí como as coisas poderiam ter se resolvido assim ou assado, como as decisões deveriam ter sido tomadas pela motivação certa e não por questões políticas ou egoístas ou coisa do tipo. Por que Deus não acaba com esse negócio todo? Porque Ele ainda está aguardando o povo dele florescer. Por causa disso. E talvez esse povo possa ser você. Talvez na hora que você disser assim: eu entendi, Cristo é o meu Salvador. Quando você falar isso, de repente Jesus vem, buf, acabou. Você era o último da lista. Eu não sei. Mas o ponto é, enquanto não chegar esse último da lista, Deus ainda vai suportar os vasos de desonra, como ele diz em Romanos capítulo 9. Deus ainda vai aguentar. Percebe? Não é porque aparentemente o mundo está um caos, não é porque aparentemente a maldade está prosperando, que Cristo deixou de ser rei. Ele continua rei, Ele continua dando destino, Ele continua governando, Ele continua estando à frente de tudo, Ele continua determinando tudo. Mas Ele ainda aguarda pacientemente que o seu povo seja completo. A terceira lição que essa parábola pode nos ensinar é o seguinte: a corrupção humana terá um fim. Olha só o que diz o verso 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí a interpretação de Jesus é a seguinte: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Deus vai acabar com esse negócio. Não se preocupe.
A corrupção humana não vai prosperar para toda a eternidade. A maldade não vai acontecer no nosso mundo para toda a eternidade. Sabe essas coisas que trazem indignação para nós, ou por nós? De decisões de pessoas que estão na liderança, de decisões de pessoas que poderiam ter tomado isso ou aquilo, ou de nós mesmos poderíamos ter tomado tal atitude ou não, porque o nosso coração também é corrupto. Então, isso vai acabar. Mas não é no dia que você quer, não é na hora que você quer, nem é no momento que você quer. Vai acontecer no tempo de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Você não é Deus. Ele é. Ele é o rei. Você não é o rei. Você não é o rei. Sabe aquele negócio que dizem para nós? É preciso que você escreva o seu destino. Já ouviu isso? Então, não tem como. Porque o destino de tudo e de todos está nas mãos do Senhor. E Ele já escreveu. Eu não tenho como escrever aquilo que Deus já escreveu para mim. Porque ou Ele é rei, ou Ele governa, ou eu que faço isso. Não dá para ser as duas coisas. Não existe autoridade dividida. Ou o Senhor é o dono da história, ou eu sou o dono da minha história. E você pode até pensar em algum momento que você é o dono da sua história. Mas é bem possível que circunstâncias aconteçam, ou que já aconteceram, para te provar isso mais de uma vez. Você não é o dono da sua história. Por exemplo, uma tal de Covid-19 aí. Por exemplo, uma batida de carro que não estava sendo esperada. Por exemplo, um diagnóstico que não era o esperado. Percebe? Tudo isso foge do seu controle. Como é que você vai escrever o seu destino se tem tantas variáveis assim? É por isso que Davi, em seus salmos, ele se desesperava, rasgava o coração, gritava por socorro, mas quase sempre os salmos terminavam num clamor, ou melhor, numa declaração de confiança no Senhor. Ele dizia: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor é o meu Salvador. Eu te exaltarei por toda a eternidade. Porque Davi, quando se dá conta de que ele achou que tinha o controle da história, e de como tudo deu errado a partir do momento que ele achou que tinha o controle da história, quando ele olha para o Senhor, quando ele é relembrado que na verdade é o Senhor, Deus dos exércitos, é o Rei dos reis que tem o controle da história, isso traz paz para o coração de Davi. E é isso que deveria acontecer conosco hoje, agora. Eu não estou dizendo que nós não podemos chorar, por exemplo, nesse momento também, né, claro. Pastor que foi o pastor da minha infância, pastor Sabino, fez o meu casamento. Um cara que eu amo de coração. Se eu sou pastor hoje, certamente esse homem tem uma influência muito grande para isso. Ele está na UTI, já tem mais ou menos 15 dias, entre a vida e a morte, literalmente. Literalmente, por causa da Covid. Isso traz angústia, traz medo. Mas isso não pode trazer desespero. Sabe por quê? Porque aconteça o que acontecer, o Senhor continua sendo o Senhor da história. E se vocês pudessem ouvir o filho dele, que também chama Sabino Júnior, dando testemunho, no sentido de acalmar as pessoas que ligavam para eles, e dizer: olha, fiquem calmos, nós estamos orando, nós cremos no milagre, nós também estamos tranquilos, sabendo que vai acontecer a vontade de Deus, por isso fiquem calmos. E é louco isso, o filho desesperado, o filho que está aqui com medo de perder o pai, acalmar pessoas que estão próximas, dizendo: fica tranquilo. Porque aconteça o que aconteça, acontecerá o que Deus quer que aconteça. Isso deveria realmente trazer paz no nosso coração. A corrupção humana vai acabar, meu irmão. Aqueles que são filhos do Satanás serão colhidos e queimados no fogo que arde eternamente. É o inferno eterno, é disso que Jesus está falando aqui. Mas e os filhos de Deus?
os filhos de Deus serão levados na parábola para o celeiro do Senhor. O que é isso? Para a presença de Deus. E aí Jesus interpreta isso no verso 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde há ranger de dentes. Mas olha só, aliás, antes deixa eu ler essa citação aqui, que ela é muito boa. Olha só o que Albert Barnes diz. Ele diz o seguinte: ele não falaria sobre o fogo do inferno, que não existia. Nem o Salvador das pessoas apresentaria uma imagem assustadora apenas para aterrorizar a humanidade. Se ele falou do inferno, então existe o inferno. Se ele quis dizer que os ímpios sofrerão, eles sofrerão. Se ele não pretendia enganar a humanidade, então existe o inferno e então os ímpios serão punidos. O relapso, portanto, deve ficar alarmado. E os justos, por mais iniquidade que possam ver e por mais hipócritas que haja na igreja, devem ser alegrados com a perspectiva de que em breve os justos serão separados dos injustos e brilharão como o sol no reino do seu Pai. E é isso que a gente quer pensar em quarto lugar. O sol vai brilhar. Olha só como termina a explicação de Jesus da parábola. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. É lindo ver Jesus falando assim: eles vão brilhar como o sol. Dizem que o trigo, ele fica muito amarelo. E quando bate o raio solar sobre o trigo, num pôr do sol, por exemplo, você vê aquela plantação linda, amarela, como se o próprio sol estivesse sendo refletido ali. A imagem de Jesus é essa. Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão brilhar porque vocês não serão colhidos para a morte, mas vocês serão colhidos para a vida. Vocês estarão comigo, vocês viverão comigo, vocês habitarão comigo. Vocês vão desfrutar não das trevas, mas do sol, da luz, da vida. Você percebe o que é isso, meu irmão? É uma mensagem de esperança. Esse texto é uma mensagem de esperança. É para você que é inconformado, e eu também sou, com a corrupção, com a maldade, com a hipocrisia, com a mentira. Para você que pensa, por que Deus não faz alguma coisa? Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Essa parábola Jesus está dizendo: eu estou vendo o que está acontecendo, e eu só não estou agindo por sua causa, por causa do meu povo, por causa do povo que eu escolhi, por causa dos trigos. Para que os trigos não sejam prejudicados, eu suporto o joio. É isso que Jesus está dizendo para nós. A pergunta é: se Jesus suporta o joio, se Jesus suporta a maldade, se Jesus suporta a corrupção, o que você acha que eu e você deveríamos fazer? Como você acha que nós deveríamos reagir? Como alguém que tem paciência o suficiente por causa da fé firme em Cristo Jesus, e por isso suporta, ainda que isso venha através de chibatadas, ainda que isso venha através de perseguições, ainda que isso venha através de mentiras? Ou você acha que nós deveríamos fazer igual Rambo, pôr uma faixa na cabeça, pegar uma arma e sair montando uma revolução? Algumas aplicações, eu sei que foi mais aplicação hoje, né? Mas olha só, acho que está dando um pouquinho de microfonia aqui, Gilmar. O que fazer então? Saiba que sempre há um poder hostil no mundo, procurando, esperando para destruir a boa semente. Isso está prometido lá de Gênesis capítulo 3, a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente tentará destruir a semente da mulher. Nós estamos em guerra, mas não é contra Satanás. A nossa guerra é contra a semente de Satanás, contra aqueles que vivem sob a influência de Satanás. E por isso eles nos tentam por mal, por isso eles tentam nos atrair, por isso que você é tentado a ser corrupto também, por isso que você é tentado a ser mentiroso também, por isso que você é tentado a ser adúltero também, para que você faça parte do joio, para que você deixe de ser trigo, como se isso fosse possível. É claro que não é, mas essa é a tentação do mundo, e essa será a tentação do mundo, meu irmão.
Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás e antes disso. Isso acontece hoje, isso acontecerá até o dia que existir vida sobre essa terra. A corrupção está aí. Segundo lugar, não confunda a maldade deste mundo com um Deus que não se importa. Pelo contrário, a Bíblia diz mais de uma vez que Deus está irado com a humanidade. A Bíblia diz mais de uma vez que o desejo do Senhor era destruir tudo. Aliás, a Bíblia diz mais de uma vez que Ele vai destruir tudo, que a ira dele vai cair sobre essa terra, e ai daquele que vai sofrer essa ira. Mas por se importar com o seu povo, por amar o seu povo, Ele suporta os vasos de desonra, Ele suporta a maldade, Ele suporta a corrupção, para que você tenha o prazo de florescer como trigo, de frutificar como trigo, de ser trigo, de ser povo. Falta você só. Não confunda, terceiro lugar, a maldade desse mundo com um Deus que não governa. É isso aí mesmo, Deus largou a gente aqui, agora é cada um por si. Não. Tanto é verdade que não é assim, que Ele tem a igreja dele, para apoiar, para encorajar, para justamente estarmos juntos, para justamente orarmos juntos, para justamente sermos o apoio um do outro. Isso é tudo sinal da bondade do Senhor e do governo do Senhor. Quarto lugar, nossa visão deve ser realista e não pessimista. Afinal, Cristo já está chegando e essa é a nossa verdadeira vitória. Já parou para pensar nisso? Quando você olha para o futuro, você tem uma visão realista. Que visão é essa? O mundo não vai acabar com a corrupção agora, nesse momento. O mundo é corrupto há muito tempo, e ele permanecerá corrupto até que Cristo venha. Haverão pessoas más, ruins, filhos de Satanás. Eles estão aí. Mas isso não me faz olhar para o futuro com pessimismo. Sabe por quê? Porque a vitória está garantida. Porque se eu não faço parte do joio, se eu faço parte do trigo, não importe o quanto eu apanhe, não importe o tamanho das minhas dificuldades. Sabe, irmão, eu fiquei pensando, eu tenho pensado muito sobre isso. O apóstolo João, quando escreveu a carta de Apocalipse, ele estava preso no momento de perseguição forte de Roma. O imperador estava mandando matar, roubar os seus bens, impedir o comércio, etc, etc, etc. E de repente a mensagem de Deus, através de João, escrevendo o livro de Apocalipse, foi o seguinte: suportem tudo isso, porque o nosso Senhor é mais do que vencedor, porque Ele já tem a vitória. E o livro de Apocalipse narra por várias vezes como essa vitória se dará, como ela acontecerá, para animar o nosso coração, para a gente falar assim: vale a pena suportar, vale a pena sofrer. Mas perceba, o livro de Apocalipse não era para trazer uma mensagem de vitória imediata, não era para que aquelas pessoas pensassem assim: olha, Deus vai nos livrar, o imperador vai cair, Roma não vai mais nos perseguir, nós, os cristãos, iremos prosperar e dominar todo mundo. Não, a mensagem não foi nesse sentido. As pessoas continuaram sofrendo, as pessoas continuaram sendo presas, as pessoas continuaram sendo açoitadas, as pessoas continuaram tendo seus bens confiscados, as pessoas continuaram sendo impedidas de comprar e de vender. Mas elas faziam e viviam tudo isso com uma esperança eterna. Jesus está vindo e Ele já venceu. Como é que você olha para o amanhã? Como que você olha para o amanhã? O que que traz esperança para o seu coração quando você olha para o amanhã? Porque não deve ser a ilusão, e eu quero falar isso com muito carinho e com muito cuidado,
de que Jesus vai resolver todos os seus problemas aqui e agora. Porque Jesus pode sim curar alguém que está entre a vida e a morte. Aliás, Jesus pode até trazer à vida alguém que já morreu. Jesus pode sim fazer com que um comércio que está afundado, de repente se torne extremamente próspero. Jesus pode sim fazer coisas extraordinárias e abençoar a sua vida de maneiras inimagináveis. Mas mais do que tudo isso, Jesus garantiu você como filho eterno dele, como alguém que vai morar com ele na eternidade. E é isso que deve motivar o seu coração, é isso que deve te dar força para encarar o dia de amanhã. Ainda que Deus não faça, Ele já fez. Ainda que Deus não resolva o meu problema imediato, Ele já resolveu. Porque eu não era ninguém e agora eu sou filho. Porque eu estava perdido, mas agora eu tenho um destino. Porque eu não tinha nada, mas agora eu sou herdeiro dos céus. Eu tenho uma visão realista do amanhã. Mas isso não me deixa desanimado. Isso me deixa animado. Porque ainda que eu morra, viverei. Já pensou nisso, meu irmão? Ainda que eu morra, viverei. Quinto lugar. O melhor de sua vida não será aqui e agora, será com Cristo na eternidade. Isso precisa estar cravado no seu coração. Se você busca Jesus apenas para resolver o seu problema aqui e agora, meu irmão, você está procurando, não é que Jesus não pode fazer isso, Ele pode, eu quero reenfatizar isso. Ele pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, Ele é Deus poderoso, não há impossibilidades para o Senhor, e por isso nós clamamos a Ele: Senhor, venha e faça, venha e derrame da Tua graça, venha e faça o extraordinário. Mas se é isso que motiva o seu coração, eu quero te abrir os olhos para algo que vai muito além da sua realidade de agora. Nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando de uma salvação que não tem fim, nós estamos falando de uma vida que não vai acabar, e que ainda que você morra, ainda que a morte te alcance, você viverá. Isso precisa animar o seu coração. É isso que precisa te dar força para enfrentar o agora, o hoje. Sexto, vivemos a tensão de estar com o joio, mas aguardamos confiante a grande colheita. É tensão mesmo. O joio está aí, meu amigo, para atrapalhar, para estrovar, como a galera fala aí, a nossa vida. A corrupção está aí, a maldade está aí, as más decisões estão aí. E às vezes são pessoas próximas de nós, por isso fere tanto. São pessoas que nós amamos profundamente e por isso fere tanto. Suporte tudo isso, suporte essa dor, aguente. Eu sei, parece que não dá para aguentar. Eu sei, parece que, pastor, mas eu não aguento, dói muito, dói demais. Aguenta, aguenta, suporta. Porque a maior dor que você poderia sentir, Jesus já te livrou dela, morrendo na cruz do Calvário, te salvando e te dando a eternidade como herança. Essa era a dor que você não podia aguentar, a dor da ira de Deus sendo derramada sobre você, a dor da sentença eterna te alcançando. Essa dor você não conseguiria suportar, por isso que Jesus suportou no seu lugar. Então aguenta, suporta. Eu sei que dói, nós não estamos dizendo que não dói, mas suporte. Sétimo lugar, é preciso paciência e perseverança. Isso só será possível através de uma inquebrável firmeza da fé, ou de fé. Você não vai ter paciência e você não vai ter perseverança, você não vai suportar, se os seus olhos não estiverem firmes na cruz do Calvário. Não dá. Se não for o Evangelho para motivar o seu coração, se não for o Evangelho para fazer você suportar o momento que nós estamos vivendo, nós temos todas as razões para surtar, meus irmãos. Nós temos todas as razões para chutar o pau da barraca. Todas. Mas o Evangelho diz assim para nós: olhe para a cruz, olhe para o que Jesus fez por você, olhe para como Ele te ressignificou, olhe para como Ele te deu algo mais importante do que essa vida pode te oferecer. Então suporte, aguenta,
Aguenta, falta pouco, Jesus está chegando, falta pouco. Liam Duncan, ele diz o seguinte, quero terminar com essa frase: a paciência de Deus não é uma oportunidade para ficar apático quanto ao julgamento final, é uma oportunidade para hoje, somente hoje, para reconhecer os nossos pecados, fugir deles e correr para Cristo. E se corremos para lá, não apenas seremos poupados do julgamento final dos ímpios, mas encontraremos para nós mesmos uma glória resplandecente no reino do nosso Pai. Jesus prometeu isso. Jesus está chegando, meu irmão, e isso deve animar o seu coração. E se você não entendia isso até hoje, se não era isso que motivava o seu relacionamento com Cristo até hoje, dá tempo para você também. Arrepende-se do seu pecado, se lance aos pés da cruz. Você não só vai ser liberto do inferno eterno, mas você também vai ser colocado no lugar de herdeiro de Deus. Você também vai ser colocado como alguém que é filho de Deus. Jesus prometeu isso. Por isso, arrependa-se e viva e desfrute disso que Deus tem para você. Essa é a sua verdadeira vitória. Essa é a sua verdadeira motivação. É isso que deve conduzir os seus passos dia a dia, mesmo na mais terríveis da dor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, mais uma vez. Quantas lições preciosas, ó Pai, essa parábola nos ensina. Porque a verdade, Deus, é que nós já estamos cansados da maldade desse mundo. A verdade, Deus, é que nossa inconformidade parece já ter atingido um limite. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor hoje nos encoraja a suportar mais e mais e mais e mais. Obrigado porque hoje o Senhor nos relembra quem somos, nos relembra por que vivemos, nos relembra para onde vamos, ó Pai. E tudo isso anima o nosso coração, apesar do sofrimento não mudar, apesar das adversidades se apresentarem, apesar da maldade estar aí. Quando olhamos para o Teu Evangelho, quando olhamos para quem o Senhor é e o que o Senhor fez, ó Pai. Ah, Deus, como isso traz paz. Ah, Deus, como isso traz ânimo. Pai, em nome de Jesus, traz essa verdade sobre os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, a todos aqueles que sofrem, aqueles que estão inconformados, aqueles que foram alcançados por causa da corrupção e da maldade desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança o coração dessas pessoas com essa verdade. Traz um novo ânimo, ó Deus. Traz uma nova coragem, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, tire essa tristeza profunda que tem alcançado esses corações, ó Deus. Limpa, 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 enxuga todas as lágrimas, Senhor. Mas traz refrigério, que elas possam desfrutar do shalom, da paz do Senhor, que nos faz enxergar muito além do que os nossos olhos podem ver, ó Deus. E nos desperta, ó Pai, para sermos agentes do Senhor, para sermos trigos, para manifestarmos o fruto do reino do Senhor, ó Pai. Que nós possamos olhar para o outro com compaixão, com amor, com uma disposição sincera de servir e de ajudar, com uma disposição sincera de amar e de estar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faça com que os Teus trigos, ó Pai, resplandeçam nesse momento, que eles possam ser vistos e que o Teu nome possa ser glorificado, ó Pai. Que essa seja uma oportunidade linda, ó Deus, de o Seu nome ser conhecido sobre essa cidade, de o Seu nome ser conhecido sobre as nossas famílias, de o Seu nome ser conhecido sobre essa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos desperta para sermos os frutos do Senhor. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus.